Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Vamos fazer a leitura desse texto. Daniel, capítulo 6. Amém? Diz a palavra de Deus: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel:
Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Peça aleluia, glória a Deus. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra. Essa palavra, ó Deus, poderosa aos nossos corações. Que o Senhor fale à tua igreja nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, me use, Pai, para falar a tua palavra ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Beber um pouco de água aqui, que 28 versículos. Não é brincadeira não, né? Irmãos, em 1987 foi lançado um filme. Acredito eu que muitos de vocês, apesar do filme ser antigo, mas como passou muitas vezes no Vale a Pena Ver de Novo, acredito eu que muitos irmãos assistiram esse filme com o título Te Pego Lá Fora. O filme ele vai contar uma história de um jovem de uma escola. Ele era um jornalista, um jovem franzino, quase assim igual a mim, franzino, magrinho. E nessa escola, nessa época, a escola aceita um aluno que era rebelde, um aluno que tinha um histórico de já ter passado por outras escolas e ter, na linguagem de hoje, plantado o terror onde a escola onde ele passasse. E ele é admitido a essa escola aceita ele, e este jovem ele é encarregado, como ele fazia parte do jornal da escola, ele é encarregado de entrevistar esse valentão. E aí a cena do filme mostra que esse jovem ele sai da sala e vai ao banheiro, lá no mictório, e lá de frente para a parede, lá no mictório, quem encosta do lado dele? Justamente esse valentão, E aí ele tenta ali já começar, mesmo ali naquela situação que eu não puxaria conversa, mas ele começou a puxar conversa ali com o valentão, ali já naquele lugar, e o cara, ele tinha um problema, ele não gostava que tocasse nele. Então a cena do filme vai mostrar que esse jovem, tentando se desculpar das palavras que estava dizendo ali, que estava sendo interpretado mal, ele toca no ombro do valentão. O valentão olha assim, olha para a cara dele, e ali ele já tem um embate, porque o valentão pega ele, carrega ele, já tira ele de frente para o espelho do banheiro e o desafia para
uma luta após a aula. Então o filme ele se dá basicamente esse jovem passando toda uma aflição, pensando no momento em que ele iria lá na frente, quando acabasse a aula, né? Já tinha um horário até marcado, às 15h30, nós vamos nos ver no estacionamento da escola. E o interessante é que dentro do banheiro tinha um outro jovem escondido, na parte de dentro do sanitário, e ele ouve aquilo e já espalha para a escola toda que haveria esse embate ao final da aula, irmãos. E o que é que isso tem a ver, né? Hoje eu gostaria de falar sobre a ameaça. Todos nós, acredito eu, que todos que estão aqui, ou já sofreram, ou já presenciaram uma situação como essa, a qual foi relatada aqui, né? E a ameaça, ela é presente nas nossas vidas. Não pensem os irmãos que não, mas ela é presente todos os momentos das nossas vidas, e é o que nós vamos tratar aqui hoje. O texto vai falar sobre Daniel, né? Vai trazer aqui alguns personagens, além de Daniel. Vai trazer o rei Dário, vai trazer ali os sátrapas, né? Que este rei, ele estabelece a 120 sátrapas para, digamos assim, tomar conta das províncias do reino. O reinado era muito grande, precisavam de pessoas para que estivessem tomando conta. Então ele estabelece 120 sátrapas, e sobre estes sátrapas ele estabelece 3 presidentes, e Daniel era um dos presidentes. Ou seja, esses 120, digamos assim, prestavam contas do reino a Daniel e a esses outros 2 presidentes, certo? E acredito eu que estes 3 presidentes, eles tinham a incumbência de levar ao rei tudo aquilo que se passava na província ali daquele território. E o texto vai dizer, meus irmãos, que desses 3 presidentes e 120 sátrapas, Daniel, ele se distinguia, ele se destacava, ele era algo que, para aqueles homens ali, ele era uma ameaça, porque o texto vai dizer que o rei, no versículo 2, né? Esses sátrapas davam contas ao rei, não é isso? E no versículo 3, vai dizer, no final do versículo 3, que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, com certeza esse pensamento foi algo que não ficou somente no pensamento, algo que com certeza aflorou para os demais sátrapas e presidentes. Então eles, ao saberem disso, eles procuravam ocasião para acusar a Daniel. O texto vai dizer que no versículo 4, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Imaginem, irmãos, uma pessoa que era fiel em tudo o que ela fazia. Era um bom administrador, cuidava bem e administrava bem todas as coisas referentes ao reino. Então, como ele era uma pessoa fiel, o texto também vai dizer que Daniel, ele tinha um espírito excelente, ou seja, o Espírito de Deus atuava em Daniel, e por conta disso, Daniel, ele fazia tudo com zelo, com amor, com dedicação, e isso estava sendo motivo de alguns daqueles líderes da época olharem de uma forma estranha para Daniel. Então, o texto vai dizer que aqueles líderes, eles armam, digamos assim,
uma espécie de tramóia. Ora, se a gente não está conseguindo achar nada que possa acusar a este Daniel, então nós vamos fazer o seguinte: nós sabemos que Daniel, ele todo dia, durante 3 vezes no dia, ele abre a sua janela lá na parte de cima da sua casa e ora. A gente vai pegar ele nisso aí. Então, aqueles homens, eles resolvem ir até ao rei, né? E dizer ao rei o seguinte: olha, ó rei, a saudação, né? Ó rei, vive eternamente. E ali eles falam ao rei que todos os presidentes, versículo 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram. Não são todos, né? Eles foram lá se reunir com o rei, sem Daniel saber. Daniel não sabia de nada disso. E eles foram lá reunir com o rei e pedir ao rei: ó rei, vamos fazer o seguinte. Todos concordaram que o Senhor deveria estabelecer um decreto que durante 30 dias ninguém pudesse fazer petição a rei nenhum, a Deus nenhum, a pessoa alguma, a não ser o Senhor, ao rei, né? Não poderia ser feita petição a Deus algum ou a pessoa alguma, a não ser ao rei. E Dário ali, ele acha interessante aquela proposta, ele assina o interdito e ali ele sela com o seu anel. E esse interdito ele assina segundo a lei dos medos e dos persas, ou seja, a lei dos medos e dos persas era uma lei, meus irmãos, irrevogável. Uma lei que o próprio rei não poderia revogar, ele não poderia anular aquela lei assim que ela fosse assinada. E aí no versículo 10 vai mostrar que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, o que é que ele faz? Ele entra no seu quarto, onde haviam as janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O texto vai dizer que aqueles homens, quando viram Daniel, o que foi que eles fizeram? Eles foram ao rei. Ó rei, este Daniel, né, que é dos exilados, que veio até aqui, ele faz pouco caso de ti, ó rei, porque ele está lá. O Senhor assinou o interdito que não poderia fazer oração, mas ele está lá na janela do seu quarto orando. O texto vai dizer que o rei, ele gostava muito de Daniel. E ele se sente ali penalizado. E até o final do dia, ele tenta de todas as maneiras olhar artigo, olhar tudo que ele pudesse olhar, para que ele pudesse revogar aquela lei que ele mesmo tinha assinado. Ele não queria que Daniel fosse à cova dos leões. Só que o acusador é algo terrível, né? Aqueles homens, eles dizem ao rei: ó rei, você assinou o interdito. E é irrevogável esse interdito, segundo a lei dos medos e dos persas. Aqueles homens foram ali para lembrar o rei do compromisso que ele tinha assinado e que não poderia voltar atrás. Então a história continua com o rei mandando chamar a Daniel, e Daniel é levado à cova dos leões. Antes de entrar na cova dos leões, o rei olha para Daniel e diz: olha, Daniel, que o teu Deus, a quem tu serves, que ele te livre. E aí Daniel é levado à cova dos leões, e a história mostra que Deus agiu poderosamente na vida de Daniel, fechando a boca aos leões. E o texto ele é bem detalhado quando diz que nenhum dano aconteceu a Daniel. Nenhum dano aconteceu a Daniel. Deus é maravilhoso demais. Então, irmãos, diante desse texto que nós lemos, eu gostaria de trazer o seguinte tema: o que fazer diante das ameaças? O que fazer diante das ameaças? Daniel,
ele, ao receber aquela notícia, em que se ele ali orasse, ele seria levado à cova dos leões, ou seja, isso é uma ameaça, não é verdade? Então, a primeira atitude que Daniel tem quando ele é ameaçado é justamente essa. Daniel, no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Meus irmãos, as ameaças não fez com que Daniel esmurecesse. Pelo contrário, as ameaças não fez com que Daniel parasse, com que ele paralisasse, com que ele ficasse com medo. Ele sabia que se ele continuasse a prática dele, ele iria ser levado à cova dos leões, mas assim mesmo ele vai, abre a janela como costumava fazer e ele ora, ele busca a Deus em oração. Diante das ameaças, nós devemos, em primeiro lugar, buscar a Deus em oração. Quantos de nós, como foi falado aqui no início, ao nós presenciarmos ou até mesmo sermos ameaçados, nós ficamos paralisados, nós não conseguimos mais ter paz, nós ficamos agoniados, ficamos atemorizados, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer diante dessa situação que está acontecendo comigo? Daniel não pensou 2 vezes, irmãos. Daniel, ao saber que a escritura estava assinada, ele fez o quê? Ele orou. Ele buscou a Deus em oração. E é o que nós precisamos fazer também, irmãos. Quando nós estivermos passando por alguma situação de crise em nossas vidas, nós precisamos buscar a Deus em oração. E a oração de Daniel, irmãos, não é aquela oração, meu Deus, me ajude, né? Não é aquela oração desesperada, meu Deus, e agora? Não, a oração de Daniel diz que ele se pôs de joelhos e ele dava graças diante do seu Deus. Ele dava graças diante de Deus. Uma oração de gratidão. Eu não consigo aqui imaginar uma pessoa orar em gratidão a Deus de uma forma triste, de uma forma... Acredito eu que a expressão dele aqui era de alegria diante de Deus. Dava graças a Deus. Era o que Daniel fazia. Então, meus irmãos, diante das ameaças, nós devemos orar a Deus. Quantas vezes nos encontramos aflitos e alguém vira para a gente e diz assim: você já orou? Né? Por vezes a gente fica tão atemorizado, a gente fica sem chão, sem saber o que fazer. Olha que aqui em Daniel foi uma ameaça de morte. Ele sabia que se ele se ajoelhasse como de costume, o texto fala aqui, ele estava ali assinando uma sentença para a vida dele. Meus irmãos, nós precisamos orar. Nós vivemos em um país que nós até temos essa, digamos assim, essa certa liberdade para orar, mas não sabemos até quando. Não sabemos até quando. Talvez daqui a mais algum tempo, de fato, a ameaça mais forte, mais profunda, a Igreja de Cristo, ela aconteça e nós precisamos estar preparados para orar. Para orar. Não vai ser momento de nós nos escondermos embaixo da cama. Não vai ser momento de nós nos trancafiarmos e ficarmos no canto tremendo de medo, suando frio. Mas vai ser o momento onde nós precisamos intensificar as nossas orações. Nós precisamos orar. Precisamos orar, pedir a Deus e dar graças a Deus diante
da adversidade a qual nós estivermos passando. Meus irmãos, em segundo lugar, o que fazer diante das ameaças? O texto vai dizer que Daniel, ele não só busca a Deus em oração, como também ele crê no livramento de Deus. Ele crê no livramento de Deus. Versículo 21 ao 23, que diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel creu em Deus. Daniel creu no livramento de Deus. E nós precisamos também, irmãos, diante das ameaças, crer no livramento de Deus. Deus livra, irmãos. Deus livra, Deus é poderoso. Nós sabemos que existem muitos casos em que a vontade de Deus é que o seu servo morra mesmo, mas no caso aqui de Daniel, Deus quis livrá-lo. E nós cremos num Deus que livra, num Deus poderoso, num Deus que fecha a boca aos leões. Olha que interessante. O meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Deus livrou a Daniel, irmãos, de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, porque Daniel creu em Deus. Porque Daniel creu em Deus. Meus irmãos, talvez esteja faltando isso em nossas vidas. Nós, por vezes, até oramos, por vezes até buscamos a Deus em oração, mas quando levantamos do joelho, nós já estamos atemorizados novamente, nós já desacreditamos daquilo que nós há poucos instantes estávamos orando. Quantas vezes aconteceu isso? Quantos de nós já passamos por isso? Nós oramos a Deus ali com aquele fervor, com aquela confiança, com aquela alegria, e quando saímos ali a porta fora, nós já estamos com medo novamente. Nós já ficamos, meu Deus, será que o Senhor vai me livrar dessa situação, Senhor? E aí começam a vir os questionamentos, começam a vir as dúvidas. Mas o texto vai dizer que Daniel, ele crera no seu Deus. Ele orou e ele creu em Deus. Ele creu que Deus podia livrá-lo daquela situação. E o texto vai dizer, porque foi achado em mim inocência diante de Deus, versículo 22. Daniel sabia que diante de toda aquela tramóia que fizeram e diante da ameaça da cova dos leões, ele sabia que ele estava inocente em toda aquela situação. Então Daniel creu em Deus. Ele creu em Deus, meus irmãos. E ainda que Deus, ele possa até não livrar, nós temos que continuar crendo em Deus. Ainda que ele não nos livre, nós temos que continuar crendo em Deus. Então, meus irmãos, creia em Deus. Por muitas vezes nós até cantamos, né? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar, mas por vezes fica só nas palavras. Quantos meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Louvado seja Deus. Nós precisamos crer, irmãos, no livramento de Deus. Nós precisamos ter essa fé que possa estar firmada
que possamos ter em nossos corações firmado em Deus. Que o Senhor possa, diante das ameaças em que nós estivermos sofrendo, eu não sei se há aqui hoje algum caso nesse sentido, mas creia, meu irmão, minha irmã, que Deus pode te livrar dessa situação a qual você está passando. Pode ser no trabalho, pode ser na escola, na faculdade, pode ser uma ameaça até mesmo dentro da sua família, pode ser uma ameaça até mesmo dentro da rua onde você mora, do bairro onde você vive. Creia em Deus, creia no livramento do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, o que fazer diante das ameaças? Diante das ameaças, nós devemos entender que Deus é mais poderoso do que o inimigo. Deus é mais poderoso que o inimigo. Versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Misericórdia. Quando eu li isso aqui em casa, estava estudando e a mesma coisa que eu falei em casa, estou falando aqui agora, misericórdia. Misericórdia, irmãos, porque nós sabemos que nós temos um Deus que é mais poderoso que o inimigo. O inimigo, ele não sabe o tamanho do poder de Deus. O inimigo, ele não sabe quando ele aflige a um crente, ele está afligindo ao próprio Deus. E que Deus tenha misericórdia. A nossa oração é que Deus tenha misericórdia daqueles que nos perseguem. Que Deus tenha misericórdia da vida deles, porque nós cremos e nós entendemos que nós temos um Deus que é mais poderoso do que o inimigo. E por isso nós não devemos temer, nós não devemos ficar atemorizados, porque nós cremos em um Deus que é mais poderoso que os inimigos. E olha a consequência do mal que aconteceu aqui na vida daqueles homens. Com certeza, as mulheres e os filhos não estavam envolvidos nisso. Acredito eu que aqueles homens, eles juntaram-se para fazer aquele mal a Daniel e não envolveram as suas famílias nisso, mas o texto vai dizer que a punição foi não somente para aqueles homens, mas para seus filhos e suas mulheres. Meu Deus, misericórdia, Senhor. E o texto vai dizer que eles ainda não tinham nem chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. É forte isso. Quando nós vamos fazer a comparação com Daniel, né? Daniel, ele vai à cova dos leões, e ali o Senhor tapa a boca aos leões. Comparando com o que acontece aqui, diz que eles não chegaram nem ao fundo da cova e eles já tiveram ali os seus ossos todos esmigalhados. Irmãos, Deus é mais poderoso que o nosso inimigo, por isso nós não devemos temer mal algum. Lembre-se disso. Quando vier a primeira situação de ameaça na sua vida, pode partir por parte de seja quem for, creia que Deus é mais poderoso do que o inimigo. Uma outra canção, a gente vai sempre lembrando das canções: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é maior, irmãos. Deus é mais poderoso. Irmãos, quantas vezes nós nos encontramos debilitados, quantas vezes nós nos encontramos com a nossa mente fraquejada diante das situações que nos acontecem. Por muitas vezes nós ficamos
está acontecendo isso em minha vida. Nós nos vitimizamos muitas vezes, nos colocamos. Não estou dizendo aqui que as lutas, as ameaças, elas de fato abalam, elas nos abalam. Elas, de fato, as lutas, as ameaças, e se for uma ameaça de morte, então misericórdia, né? Recentemente a gente viu um caso eu que acompanho o futebol, nos seus irmãos também, do presidente do Esporte Clube Vitória, que foi ameaçado por algumas pessoas, não sabemos quem, ameaçado ele e a sua família de morte se ele não entregasse o cargo. Imagine, irmãos. Imagine que situação. E ele andou sumido aí por uns dias. Ninguém sabia onde é que estava. A imprensa, ninguém sabia. Agora, recentemente, é que ele voltou e deu uma coletiva e explicou, dizendo que passou por um problema sério de ameaça não somente a ele, mas à família dele. Pessoas inescrupulosas que mandavam mensagem, ligavam dizendo que iria matar, que iria dar não sei quantos tiros no filho dele. Imagine um pai ouvir isso. Então, de fato, certas ameaças, a depender do teor da ameaça, nós de fato realmente sentimos, fraquejamos, mas que nós possamos entender que nós temos um Deus, que Ele é mais poderoso que o inimigo. Creia nisso nessa manhã, que nós temos um Deus, que Ele é mais poderoso do que o inimigo. Então o inimigo, ele pode até ameaçar, ele pode até falar coisas, mas se nós tivermos essa certeza em nosso coração, nós vamos descansar. Acredito eu que foi o que aconteceu com Daniel. Um homem fiel, né? O texto aqui vai dizer que era um homem fiel, era um homem que nele foi achado inocência diante de Deus, um homem que tinha um compromisso de orar 3 vezes ao dia. E aí, quando eu até comentava isso aqui com as irmãs, a irmã Anivalda, né, e a irmã Antônia, misericórdia, Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Às vezes a gente não ora às vezes a gente não ora 1 vez ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Que exemplo, irmãos. E o interessante é que, mesmo orando 3 vezes ao dia, ainda encontrava tempo para fazer uma boa administração. Tanto é que o rei queria estabelecê-lo sobre governar sobre todo o reino. Ele só ficaria abaixo do rei, né? Praticamente, mais ou menos assim, a história ali de José. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus é mais poderoso que o inimigo. E em quarto lugar, nosso tempo já está esgotando. Em quarto lugar, irmãos, o que fazer diante das ameaças? Nós precisamos, diante das ameaças, saber que elas são para a glória de Deus. As ameaças que sofremos, elas são para a glória de Deus. Versículo 26 ao 27 diz assim: o rei disse: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia! Nós precisamos saber, irmãos, que diante das ameaças, nós precisamos saber que elas são para a glória do próprio Deus. Então nós precisamos entender
que nós somos bem-aventurados quando estamos sofrendo ameaças. Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, versículo 10, vai dizer isso: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois vós quando estiverem sendo perseguidos. Entendam isso nessa manhã. Então, irmãos, nós precisamos entender que as ameaças que sofremos, elas são para a glória de Deus. Aleluia. E talvez seja esse o espírito de Daniel quando ele ora ao Senhor. Ele ora dando graças ao Senhor. Com certeza entendendo que aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava sofrendo naquele momento ali, era para glorificar o próprio Deus. Então não venhamos, irmãos, a ficar tristes, não venhamos a ficar atemorizados quando nós estivermos passando por ameaças, mas venhamos entender que elas são para a glória do próprio Deus. Deus, ele há de ser glorificado naquilo que nós estamos passando. Eu acredito que existem casos aqui em que isso já aconteceu. Se nós formos puxar pela memória, que a nossa memória às vezes ela esquece muitas coisas, né? Mas se nós formos puxar pela memória, quantas vezes em situações como essa Deus foi glorificado em nossas vidas? Quantas vezes? Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, irmãos, às vezes não gosto de lembrar, mas os irmãos que têm aqui um certo tempo sabem que teve uma época da minha vida em que eu passei por uma situação onde aqui na minha mão esquerda, né, no punho, cresceu a princípio uma espécie de cisto, mas não era cisto. E depois foi crescendo, foi tomando uma proporção. Isso aí foi na época que o pastor Jailton pastoreava aqui nossa igreja. Me lembro muito bem dos irmãos indo até a minha residência me visitar, onde ali os irmãos oravam e até choravam por olhar aquela situação, né? E assim, talvez passar pela cabeça dos irmãos, até pela minha própria cabeça passou também, que eu ia perder meu braço. Que eu ia perder o braço diante daquela situação. E aquela aneurisma, né, que eu não esqueço, jamais vou esquecer esse nome, aneurisma da artéria radial que me acometeu, um fato raro, que não acontece, não é corriqueiro acontecer. Depois, Deus, ele deu escape, né? Não precisou arrancar, amputar o braço, nada disso. A médica que fez a cirurgia, ao final, olhou para mim e disse assim: olha, a sua mão deu um trabalho, viu? Mas foi um sucesso a sua cirurgia. Louvado seja Deus. Isso tudo foi para a glória de Deus. Eu creio que isso que eu passei foi para a glória de Deus. E tantos outros casos que nos acometem, que são para a glória de Deus, para nós entendermos que Deus está agindo, que Deus está no controle, que Deus é soberano, que Deus cuida de nós, que Deus está olhando para as nossas vidas. Não esqueça disso. Deus está no controle sobre todas as coisas. Até aquilo que você olha e diz assim: meu Deus, o que é isso? O que é que está acontecendo? Creia que Deus está no controle e tudo que está acontecendo em sua vida é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos, diante das ameaças, crer no poder de Deus.
crer no livramento de Deus, buscar a Deus em oração, entendendo que não há outro caminho a seguir, não há outro nome ao qual nós possamos clamar, a não ser o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Nós possamos entender que as ameaças, elas estão aí, somos ameaçados constantemente. Se você não sofre nenhum tipo de ameaça física, entenda que você sofre ameaças do inimigo das vossas almas todos os dias. Aí na sexta-feira aqui a gente conversava, né, irmã Elci, da luta, do que foi o dia a dia daquela sexta-feira até chegarmos aqui. Que dificuldade, né? E gente ficando doente. Aí eu falava à irmã Elci, irmã, eu estava voltando para casa e de repente um carro buzinou, fui olhar para trás, meti o pé no buraco, quase que torci o tornozelo, né? Vindo para casa para me ajeitar para estar aqui com os irmãos na sexta-feira. E de outros casos, né? Aí cheguei aqui na igreja, esqueci o notebook para fazer a transmissão, voltei para casa de novo, uma correria, né? Alguns irmãos passaram aqui também por situações assim. Então que possamos, irmãos, diante das ameaças, entender que todos os dias o inimigo, ele está buscando uma brecha para nos acusar. Perceba que aqui eles não encontraram ocasião para acusar Daniel dentro da sua administração, dentro do que Daniel fazia, mas buscaram dentro da lei do próprio Deus de Daniel, né? Como está dizendo aqui, temos que buscar dentro da própria lei, ocasião. Então é isso que o inimigo faz, irmãos. Nós precisamos estar antenados, nós precisamos estar ligados, porque todos os dias o inimigo busca ações para nos tirar da presença dele. O inimigo busca ações para nos tirar de sua presença. Que diante das ameaças nós venhamos lembrar de Jesus Cristo. Jesus que foi levado a tribunais, onde nele não se achou culpa alguma. Ele foi levado aos tribunais e foi crucificado. Talvez ali para aquelas pessoas, para aquela liderança que buscou acusar a Jesus, já estava tudo feito, tudo acabado. Conseguimos crucificar aquele que se dizia o rei dos judeus. O que eles não sabiam é que ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar. Louvado seja Deus. Jesus ressuscita ao terceiro dia e com isso ele leva consigo os nossos pecados e nos dá uma nova vida, a vida abundante nele. Louvado seja Deus. Que possamos, irmãos, entender que diante das ameaças nós temos um Deus que deu seu Filho Jesus, morreu ao terceiro dia, ressuscitou e está sentado aos céus, à destra do Pai, olhando para cada um de nós. E a promessa do Senhor é que um dia Ele voltará. Nós precisamos crer nessa promessa, porque quando Jesus voltar, não tem mais ameaça, acabaram-se as ameaças para sempre. E nós viveremos com Cristo face a face. Aleluia. Louvado seja Deus. As dores passarão, as lutas passarão, as dificuldades passarão e nós reinaremos com Cristo eternamente. Creia nisso nesta manhã e diante das ameaças, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Cristo, nele não foi achado culpa alguma. E ele
ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo ali um ato ao qual nos deu vida e vida em abundância. Deus nos abençoe, irmãos, nessa manhã, que Ele continue falando aos nossos corações. Creia tão somente no poder de Deus, que Ele é poderoso para te livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta palavra nesta manhã. Ó Deus, quantas vezes, Senhor, nós nos sentimos ameaçados e por vezes fraquejamos, ó Deus, e não depositamos a nossa confiança em Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos faz, Senhor Deus, ter uma vida reta e tranquila diante do Senhor, mesmo diante das ameaças, entendendo, assim como Daniel entendeu, que tudo é para a glória do Senhor, entendendo, ó Deus, que não há nada que aconteça que o Senhor, ó Deus, não esteja na direção, tomando o controle. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor, visita a Tua igreja nesta manhã, visita Teu povo, que diante, meu Deus, das lutas, das ameaças, das perseguições, nós possamos glorificar Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus. Nós damos graças ao Senhor, assim como Daniel fez, porque nós entendemos, meu Deus, que o Senhor é poderoso para tapar a boca aos leões e não fazer com que nós venhamos sofrer nenhum dano. Nós louvamos o Teu nome e nós cremos tão somente, meu Deus, na Tua palavra, que é poderosa, que é grande, ó Deus, e que o Senhor é tremendo, e que o Senhor age poderosamente em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, que o Senhor continue falando ao coração da igreja. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.